Mais do que rever tabelas de IVA, aumentar impostos, Paulo Portas também salientou aqui um pormenor, que há 40 mil milhões de euros parados nos tribunais. Se a evasão fiscal fosse mais combatida, se de facto funcionasse melhor, poderia até evitar-se um aumento de impostos ou uma revisão de tabelas, na sua opinião? Bom, são dois problemas distintos. O problema da fraude e da evasão fiscal e o problema dos créditos fiscais que neste momento estão pendentes nos tribunais. Começando pelo primeiro, a fraude e a evasão. Em relação à economia, a chamada economia informal, é óbvio que nós todos também temos de ter presente que quanto maior for o nível da carga fiscal, e então quando nós estamos a incidir, e é preciso ter a noção que a nossa estrutura de receitas fiscais está excessivamente, a meu ver, só há um país que é semelhante ao nosso, que é a França, está excessivamente concentrado na tributação sobre o consumo, ao invés da tributação sobre o rendimento, as receitas, a nossa repartição de receitas. É óbvio que quanto mais aumentarmos a tributação e a carga fiscal, maior será a tendência dos operadores, ou pelo menos uma parte dos operadores económicos, de tentarem eximir-se ao pagamento do imposto, que é fácil porque o risco compensa. Em relação... Mas a questão não está aí mesmo. A crença de que o risco compensa. Se o combate à evasão fiscal funcionasse de facto, ou se a celeridade nos tribunais fosse maior, ou se, enfim, há um não mais acabar de possibilidade, se as penas fossem maiores, era possível de facto diminuir a carga fiscal e assim também diminuir a evasão. Num mundo ótimo, se eu conseguisse ter um sistema tributário, em termos de contencioso tributário, que conseguisse decidir de forma célere os mais de 40 mil processos que estão pendentes, com certeza que sim. Só que nós olhamos sempre para esta faceta, podemos olhar para ela de duas maneiras. É demasiado idealista, na sua opinião? Não é só uma questão de idealista. Para já não sei de facto como é que se resolvem os 40 mil processos que estão pendentes. Em segundo lugar, teria de mudar radicalmente a postura da administração fiscal na relação com o contribuinte, uma vez que a lógica do fisco está muito centrada numa lógica de resolução quase que judicial de uma parte dos conflitos. E, em segundo lugar, os próprios passos que nós demos nos últimos tempos, nomeadamente com a arbitragem tributária, não merecem, da parte do fisco, grande acolhimento. Basta pensar que o fisco fez enorme pressão para que se limitasse os litígios até ao máximo 10 milhões de euros. Portanto, eu não vou poder ter arbitragem em cima dos 10 milhões e eu tenho uma tabela neste momento que foi aprovada e publicada há muito pouco tempo de custas da arbitragem tributária que é um desincentivo à grande parte das empresas. Tal é a desproporção, por exemplo, entre o recurso a tribunal. Portanto, nós temos de pensar nestas coisas de uma forma coerente. Quando falamos no contencioso tributário, ele tem duas facetas. Tem uma faceta para o Estado, porque tem ali, de facto, potencialmente 14 mil milhões de euros de receita que não está a conseguir cobrar, mas também tem um efeito sobre a economia das empresas, que muitas delas têm contingências fiscais registadas nos seus balanços, umas já pagaram, outras, por simplesmente, têm garantias prestadas, no momento em que não é possível e o crédito não está fácil. De uma forma simplista, para beneficiar o Estado em termos de receita, prejudicava as empresas? O que se deve mudar é este paradigma. O que se deve mudar é este paradigma em termos do relacionamento. Quando eu tenho todo o sistema, está funcionado pensado numa multiplicação de meios processuais que conduzem, na maior parte dos casos, inevitavelmente, num litígio de natureza judicial, é óbvio que eu não vou conseguir resolver este problema. Mudar o paradigma significa mudar a lei, significa mudar a atitude do Estado perante os fornecedores, perante as dívidas, significa o quê? Significa três coisas, a meu ver. Significa, de um lado, uma reforma profunda da administração tributária. Tem de haver mais qualificação das pessoas, tem de se mudar a forma como ela se relaciona com os contribuintes. Deve, obviamente, por outro lado, deve-se alterar por completo as leis em termos do contencioso tributário, que é uma coisa absolutamente complexa e que, obviamente, potencia o conflito, e deve-se, obviamente, reforçar a fiscalização, mas uma fiscalização que seja seletiva e não uma fiscalização genérica, porque há contribuintes que têm, basicamente, a administração fiscal a viver dentro de portas e alguns deles são obrigados, na maior parte deles, a cumprir com as regras, nomeadamente são empresas cotadas em bolsa, e, portanto, o risco ou melhor, a margem que dispõem para o risco fiscal é relativamente diminuto e é aí que o fisco aposta. Só para lhe dar um exemplo, mais de metade da nossa receita em sede IRC é assegurada por 10 empresas. E 100 empresas, as 100 maiores, representam 90% da receita em sede IRC.
Nós temos de ter a noção um bocadinho da realidade e é sobre essas 100 que o controle existe. As outras milhares que estão de fora do sistema não são, na prática, não são controladas. Não são tributáveis. Não são tributadas e não são controladas. Pedro Gonçalves, tanto o PS como a esquerda têm criticado o programa do PSD, compondo em risco, aliás, o Estado Social e a sustentabilidade do sistema. Em particular sobre esta proposta, a redução da taxa social única em 4 pontos percentuais põe de alguma forma em causa a sustentabilidade do sistema? Ou é mais do que isso, é importante rever todo o sistema de segurança social? Deixe-me só ir ali um bocadinho atrás, só para dar uma chega, um comentário. A Suécia resolveu o problema da fuga ao fisco de uma forma muito inteligente. Publica os rendimentos das pessoas. O que é uma coisa relativamente inteligente e simples. Se não quisermos chegar tão longe, e deixando sob a forma de pergunta, o Estado sabe quais são os rendimentos das pessoas. Sabe que casas é que as pessoas compram. Sabe que carros é que as pessoas compram. Os mesmos contribuintes. E não tenho qualquer ideia, posso estar a ser injusto para com a administração tributária, mas não tenho qualquer ideia de que pessoas sem rendimentos tenham comprado casas relativamente caras e tenha havido alguma fiscalização disso. E todos nós sabemos que isso razoavelmente acontece no país. Ou seja, há pessoas com sinais exteriores de riqueza e que declaram muito pouco. São óbvios. E que o Estado tem, porque muitos destes bens estão sujeitos a registro e, portanto, é uma questão de fazer e aplicar rácios e até aplicar rácios retroativamente. Mas o que é que não funciona? É a lei ou a execução da lei? A lei é excessivamente complexa. É preciso termos a noção... Até para os fiscalistas? Em alguns casos, até pelos fiscalistas, a começar pela falta de estabilidade da própria lei. Se eu tentar, hoje em dia, a um colega meu mais novo, ou até a um aluno, explicar o regime das SGPS e das mais-valias entre 2000 e 2010, eu vou ter, obviamente, de pegar nos livros todos outra vez para ver se me consigo lembrar da sucessão de regras. Eu diria que o que não funciona é que nós temos preconceitos estabelecidos com coisas que depois, quando vemos aplicados, até gostamos. Nós tínhamos um preconceito estabelecido contra a publicação dos rendimentos dos membros dos conselhos de administração das empresas cotadas. E agora que passaram a ser publicados, até achamos uma certa graça saber quanto é que ganham o Sr. Zainal Bava ou o Dr. Ricardo Salgado. Porquê é que não fazemos isso em relação aos contribuintes como todos? Depois temos um método muito fácil. Falta transparência. Claro, se nós temos... A Suécia faz isso muito simples. Eu depois controlo lá assim, Marta, eu sei quanto é que você está a declarar, vejo qual é o seu tipo de vida e consigo controlá-la. Claro, não quero fazer de todos os portugueses espias uns dos outros, mas são regimes relativamente simples e transparentes e funcionam noutros países. Relativamente à estabilidade da segurança social e à sua pergunta, e não me esquivando à mesma, é importante... E aí eu acho que era fundamental dividir o que é a taxa social única em 2 blocos. O que é o bloco para a pensão, que é um seguro que nós fazemos coletivamente, e pode funcionar no Estado, mas para o que é a nossa pensão e a contribuição dos 23,75 da empresa mais os 11 do trabalhador, portanto os 34,75, repartir e clarificar, individualizando para cada contribuinte quanto é que está a descontar para a sua pensão e que direitos é que tem com aquela contribuição. E o segundo bloco, e assim podia ser mexido, mas que é um bloco redistributivo e que tem a ver com outras prestações que a Segurança Social faz, como o abono de família, o rendimento social de ascensão, outro tipo de prestações, apoio ao idoso, etc., que devem concorrer em matéria orçamental com outras, com a educação, com a saúde, com as obras públicas. E aí, esta redescida, a meu ver, correta da taxa única, deve incidir sobre estes montantes e não sobre a parte que vai para pensões. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a garantir as pensões atuais e não estamos a garantir as das próximas gerações? Não, quando estamos a falar de sustentabilidade, não devemos assumir em pensões sustentabilidade como uma coisa, como um produto garantido. Nós estamos a garantir dentro das condições que conhecemos hoje, dentro dos níveis que conhecemos hoje e que variam. A pergunta, qual é a probabilidade dos nossos filhos virem a ter pensões? É alta. Não será a mesma que era dos nossos pais, nem a nossa, nem a das gerações seguintes. Porquê? Porque a nossa população é a que mais envelhece na Europa, é a segunda do mundo. Porquê? Porque nós estamos há 10 anos sem crescer e não temos perspectivas de arrancar em crescimento. Sem crescimento não conseguimos financiar um sistema de pensões, de pay as you go. Terceiro tema, vivemos mais e vivemos com encargos superiores associados à manutenção da nossa própria esperança de vida em termos de saúde e temos que financiar isso. Portanto, nós vamos ter que ajustar as nossas próprias expectativas e devemos conhecê-las para podermos atuar. O que é fundamental é que não se faça aquilo que se fez no passado, que é chegar aí pessoas com 50 anos, 60 anos e dizer assim, olha, estivemos a fazer as contas
e agora vamos ter que cortar a sua pensão. Ele já não consegue atuar, mas é importante que a pessoas com 20, 30 lhe seja dito, olha, atenção que a sua pensão será metade ou 40% com o que é conhecido hoje do que você está a oferir hoje. E, portanto, uma parte do seu rendimento, se você não quiser perder um grande nível de vida na sua reforma, uma parte do rendimento hoje tem que alocar para esse futuro. Seria sensato aqui também reformular o funcionamento do Sistema de Segurança Social, por exemplo, ser opcional ou ser um complemento? Na minha opinião, a primeira coisa que o sistema de pensões devia ser é claro. Nós devemos saber claramente o que descontamos, claramente os benefícios que devemos ter e claramente quais são as variáveis e as alterações nas variáveis que podem impactar o nosso benefício futuro. É exemplo do que acontece, se calhar até está escrito, que é a Ordem dos Advogados. Sim. Os advogados contribuem e recebem todos os anos em casa uma cartinha a dizer quanto é que contribuíram, nestas circunstâncias quais vai ser a sua pensão, se quiserem aumentar a sua pensão podem passar para um escalão de desconto superior. Isto é que é transparência, e a pessoa atua. Também parece que esta transparência deveria ser transversal a toda a sociedade. Claro. Até porque um dos problemas, e o Pedro aborda bem, é de facto, apesar de eu estar abrangido pelo tal sistema da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, mas o problema é que quem está na minha situação equivalente no sistema de segurança social, vamos lhe chamar normal, de facto não tem nenhuma informação sobre aquilo que, a descontar aos níveis 2, o que é que será expectavelmente a sua reforma. E pode até acontecer as empresas não terem declarado e o contribuinte, o beneficiário... Isso também acontece, mas eu gostaria que todos estivéssemos presentes, é que sem economia, sem empresas, sem trabalho e sem rendimento não vai haver pensões para rigorosamente ninguém. E, portanto, antes de estarmos a pensar na lógica da sustentabilidade do sistema, tendo em conta aquilo que são o nível de contribuições atuais, deveríamos pensar que todos nós, enquanto sociedade, vamos ter de produzir e trabalhar mais e gerar, obviamente, mais riqueza para poder alimentar esta máquina em termos sociais. E, obviamente, a componente da informação e da transparência, numa lógica de todos, a qualquer momento, podermos determinar as nossas opções económicas em função daquilo que será uma expectativa futura de rendimento, é essencial. E, para isso, também é necessário uma política fiscal estável e que seja minimamente coerente. O que eu não posso é ter o Estado dar determinados sinais num determinado ano a dizer que privilegia, por exemplo, vamos dar um exemplo, os automóveis que não poluentes e depois no ano seguinte aumentar a tributação autónoma sobre esses mesmos veículos. Isto são sinais contrários que os agentes económicos não entendem e que alteram, obviamente, e que perturbam as opções que cada um de nós, os agentes económicos, cada um de nós tem de fazer. Samuel Fernandes de Almeida, Pedro Gonçalves, aos dois muito obrigada por esta vossa análise nesta edição do Meio-Dia.